Então, como nós vimos nos vídeos anteriores, Freud, o pai da psicanálise, era incontestavelmente muito perseverante. É importante que a gente se dê conta de que não era só o fato dele ser um expositor brilhante, mas ele era muito perseverante. Um homem corajoso que pensou muito, muito além do seu próprio tempo, né? Que foi capaz de trazer novas ideias, novas reflexões, uma nova abordagem sobre a mente humana, sobre a investigação do inconsciente, numa época em que ele enfrentou, claro, muitos obstáculos, muitas barreiras, inclusive dentro da própria comunidade acadêmica e científica. Claro que Freud, ele empreendeu todo o esforço possível para que as suas ideias, elas fossem de fato aceitas a partir dessa descoberta do inconsciente. Nós podemos dizer então que a descoberta do inconsciente é talvez, se não uma das mais, mas a mais importante descoberta que fundamenta a própria psicanálise. Então, como nós acabamos de ver, né, e eu acabei de comentar agora, durante essas breves palavras, Sigmund Freud, ele, para nós, ele é o pai da psicanálise, é o guardião da psicanálise. E, por fim, ele ficou conhecido por sua integridade científica e pelo seu empenho. Claro, eu estou falando de empenho, é empenho real, acadêmico, científico, de esforço, de dedicação, que ele permitiu, muito além de ser, né, o teórico fundador da psicanálise, mas ele permitiu a ele testar pessoalmente a sua própria teoria e aplicá-la a si mesmo. E quando eu digo aplicá-la a si mesmo, porque ele traz o processo da investigação do inconsciente, da análise pessoal, através do que nós comumente chamamos dentro da psicanálise de análise original. Ou seja, até então não haviam analistas, não haviam os psicanalistas, e como surgiu ali a primeira análise, ela é considerada a análise original, que foi a autoanálise de Sigmund Freud. Muito bem, esta aplicação da teoria, claro, ao seu ambiente clínico e a aplicação da teoria também psicanalítica, é um dos pontos mais interessantes que nós temos e podemos perceber em relação ao próprio Freud, à própria história do desenvolvimento da psicanálise e da teoria psicanalítica. E claro que se a gente se dedica um pouco mais, ao lermos um pouco mais sobre a vida, sobre a história de Freud, sem dúvida a gente vai acabar percebendo também que ele era um ser humano como todos nós. Ele era um ser humano normal, era um homem muito dedicado, um estudioso da sua época, né? Ele não era nada diferente de nós, não estamos dizendo que era um gênio ou um deus, mas, claro, teve um papel importantíssimo, não só na proposição de uma teoria, mas também na aplicação prática dessa teoria na clínica, dentro da própria clínica, dentro da sua própria história de vida. Bom, ele é um ser humano normal, de fato, isso é inquestionável, e que ele não só respeitava, e isso é muito válido, né, a integridade científica da época, mas tinha esse cuidado com a ciência, né, de fazer ciência e de respeitar todo o paradigma da ciência daquela época. Claro, um dado interessante que eu acho que eu posso até compartilhar é que Freud, como ele não só respeitava aí essa integridade científica, nós sabemos também, né, que ele amava também a questão da especulação filosófica e o drama romântico, e ele foi, sem dúvida, alguém que em certa época sentiu, de alguma forma, desespero pela humanidade, e em outras épocas ele também foi muito capaz de admirá-la. E é importante que a gente destaque isso, porque esse desespero também tem a ver com os dois momentos em que Freud vive, tanto no da Primeira Guerra Mundial, quanto da Segunda Guerra Mundial. Então é possível perceber que Freud, ele vive momentos angustiantes, não só durante, mas entre guerras também. Então nós podemos dizer que a sua viagem intelectual de descoberta, ela pode ser, claro, de alguma forma comparada aí a dos primeiros exploradores que se aventuraram em alto mar, a bordo de uma certa forma de frágeis embarcações, como aconteceram com os navegantes, com aqueles que saíram para desbravar o novo mundo, né, etc. Mas, claro, com uma diferença, né, de que esses embarcadores, de alguma forma, eles tinham aí as constelações, estrelas, para guiá-los.
Freud iniciou essa viagem rumo ao descobrimento da psicanálise de uma certa forma sozinho, sem muita referência. Teve, claro, algumas influências, como eu comentei, como o estudo da histeria, o próprio Charcot, algumas propostas de escuta dos pacientes que já surgiam nos hospitais psiquiátricos daquela época, mas esse esforço, esse desbravamento em prol da psicanálise, da descoberta do inconsciente, ele acaba empreendendo sozinho.